Hello there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Hey guys, how are you doing? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Inglês Everywhere. Neste episódio eu vou tratar de talvez um dos verbos mais comuns que a gente sempre usa em inglês, que é o verbo get. Muitas pessoas têm dúvidas de como usar, quais os sentidos possíveis, e eu vou desvendar esse mistério neste episódio com 5 usos diferentes para o verbo get, que é um verbo aí bastante informal, é muito utilizado na fala e também na escrita informal, na troca de mensagens, por exemplo. E, como eu falei, ele tem muitos sentidos diferentes, muitas expressões idiomáticas também, muitos phrasal verbs, mas a gente vai se ater ao uso puro do verbo get. Eu já ouvi muita gente falando assim, na dúvida, coloca o get na frase que vai dar certo. Não é bem assim, a gente tem alguns casos bem específicos e nesse episódio eu vou tratar de alguns deles. As 3 formas possíveis para o verbo get são get, a forma básica, o passado got e o particípio passado got. No inglês americano também existe a terceira forma do particípio passado gotten. Então eu tenho get, got ou get, got, gotten. Antes da gente ver então esses 5 usos diferentes do verbo get, eu quero convidá-los mais uma vez para me seguir no Instagram, no Inglês Everywhere, e assim você vai ter acesso a bastante conteúdo diversificado de aspectos diferentes que eu não trato aqui no podcast. E assim você tem a chance de ver algumas outras peculiaridades do idioma lá comigo no Instagram. And now, without further ado, let's get right into it. Como eu falei então, o get é um verbo muito utilizado na linguagem informal. Então ele acaba substituindo alguns outros verbos e com usos bem específicos. O primeiro caso que a gente vai ver é o get com o sentido de receber. Eu vou então compartilhar com vocês alguns exemplos. O primeiro deles é His movie got good reviews. His movie got good reviews. Então, o filme dele recebeu boas críticas. Outro exemplo. He got some money from his father. He got some money from his father. Ele recebeu dinheiro do pai dele. Vamos a mais um exemplo. They get a salary of $21,000 a year. They get a salary of $21,000 a year. Então, eles recebem um salário de $21.000 por ano. Então, observem, os 3 exemplos aqui, eu estou utilizando o verbo get com o sentido de receber. O segundo uso aqui que eu quero apresentar para vocês é o verbo get no sentido de chegar a algum lugar. Existe, obviamente, o verbo arrive, mas o arrive, no dia a dia, ele é muito pouco usado, porque é sempre substituído, ou quase sempre substituído, pelo verbo get. Então, vamos a um exemplo. How can I get to the supermarket? How can I get to the supermarket? Como eu posso chegar até o supermercado? Esse é um tipo de pergunta que você vai utilizar sempre que você fizer uma viagem internacional. Né? Você está ali na rua, está um pouco perdido e quer pedir direções. Então, para você perguntar como eu posso chegar ao hotel, como eu posso chegar até o museu tal, é só você usar o verbo get. Observem que no exemplo que eu dei para vocês, eu uso a preposição to logo em seguida. Então, how can I get to the supermarket? Get to. Mais um exemplo. I got to work late because of the weather. I got to work late because of the weather. Então, observem. Eu cheguei no trabalho atrasado por conta do tempo.
Mais uma vez, got to. I got to work. Aqui no caso estou usando no passado, ao invés de get, got. Mais um exemplo. I won't get there on time. I won't get there on time. Bom, eu acabei de falar para vocês que é o get to, só que aqui eu não estou usando o to. E por quê? Eu estou usando o advérbio there, lá. Então, como eu não estou falando o lugar especificamente, mas eu estou usando o advérbio, então nesse caso eu não posso usar o to. Isso vai servir para chegar lá, chegar aqui. Então eu falo get there, get here, sem o to. Mas se eu estiver falando especificamente do lugar, a casa, o supermercado, o teatro, então eu tenho que usar o get to. Get to the supermarket, get to the theater, get to the museum. So let's just recap real quick now. O primeiro uso que a gente viu foi get no sentido de receber. Agora a gente acabou de ver o get no sentido de chegar a algum lugar. E agora o terceiro uso que a gente vai ver é o get no sentido de obter algo, conseguir algo. Primeiro exemplo. I got a job. I got a job. Então eu consegui um trabalho, eu consegui um emprego. Então, esse é um collocation muito comum em inglês. Get a job, conseguir um trabalho. I need to get a job. Vamos ver mais um exemplo, então. It is impossible to get help, so she is doing everything herself. It is impossible to get help, so she is doing everything herself. Então, é impossível conseguir ajuda, obter ajuda. Então, ela está fazendo tudo sozinha. Então, é conseguir nesse sentido de obter algo. Outro exemplo. I asked him to get me some information. I asked him to get me some information. Eu pedi a ele para que ele me conseguisse alguma informação. Get me some information. Tá? Então, terceiro uso aqui, get no sentido de conseguir ou obter algo. Se você estiver ouvindo o podcast num lugar sentado, não estiver na rua, em movimento, eu sugiro que você pegue um caderninho e escreva o seu próprio exemplo. Assim, quando você cria o seu próprio exemplo, fica mais fácil de você fazer associações, de lembrar, de repente escrever um exemplo que seja verdadeiro sobre você. Assim, as palavras vão sendo incorporadas ao seu repertório com muito mais naturalidade. Mas vamos ao quarto uso. O quarto uso é o get no sentido de comprar. Vamos a um exemplo. I just got a new smartphone. I just got a new smartphone. Eu acabei de comprar um smartphone novo. Mais um exemplo. I got a new house in São Paulo. I got a new house in São Paulo. Eu comprei uma casa nova em São Paulo. E por fim, a gente tem o verbo get no sentido de pegar algo e trazer. Por exemplo, go and get me some juice. Go and get me some juice. Vá e pegue suco para mim. Outro exemplo. I'm going outside to get the mail. I'm going outside to get the mail. Eu vou lá fora para pegar e, obviamente, trazer a correspondência. Então, get nesse sentido de pegar e trazer alguma coisa. Bom, para a gente fechar, então, a gente vai relembrar os 5 significados diferentes de uso para o verbo get e eu vou retomar com alguns exemplos diferentes também, para poder ficar uma ilustração mais completa ainda para vocês. Então, o primeiro uso, sentido de receber. I got a message from my boss last night. I got a message from my boss last night. O segundo uso foi no sentido de chegar. E lembrem-se, neste caso, a gente usa o get to, exceto quando a gente usar os advérbios there, lá, here, aqui. E também se a gente usar a palavra downtown. Downtown significa centro da cidade. E antes da palavra downtown, a gente não usa preposição. Então seria get downtown. How did you get downtown? Como você chegou ao centro da cidade? Ou, what time did you get here? What time did you get here? Que horas que você chegou aqui?
O terceiro uso foi no sentido de conseguir ou obter algo. Por exemplo, he had been having trouble getting a hotel room. He had been having trouble getting a hotel room. Ele estava tendo problema para conseguir um quarto de hotel. O quarto uso que a gente viu foi no sentido de comprar. Por exemplo, where did you get your shirt? Where did you get your shirt? E por fim, a gente viu get no sentido de pegar algo e trazer. Could you get me my phone? It's in the bedroom upstairs. Could you get me my phone? It's in the bedroom upstairs. Então, você poderia pegar o meu telefone, e fica implícito aqui a ideia de trazer também, está no quarto no andar de cima. Então, esses usos que eu trouxe para vocês hoje são muito comuns, existem mais alguns, tá? São muitos, então eu vou gravar mais um outro episódio apresentando para vocês alguns usos diferentes do verbo get. And see you in the next episode. Bye! Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On ingleseverywherepodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!